estudantes da rede municipal. Eu sou a professora Júlia Carla e hoje nós teremos a nossa 14ª aula de língua portuguesa. Nela, iremos estudar o podcast e preposições. Vamos lá? Os podcasts são arquivos de áudio que ficam disponíveis na internet para serem escutados a qualquer hora, diferentemente de um programa de rádio ou TV, por exemplo. Eles podem abordar vários assuntos, como música, notícia, esporte, finanças. No caso do Brasil Escola, conteúdos educacionais. Adam Curry, apresentador norte-americano da Music Television, MTV, emissora de televisão especializada em músicas, teve a ideia de disponibilizar na internet arquivos digitais com seus programas. A novidade ganhou adeptos e jornalistas de tecnologia Diane Gregor, ao noticiar essa nova forma de distribuição de arquivos de áudio, sugeriu 3 nomes: audioblogging, podcasting, guerrilla média. Foi então que o nome podcast pegou. Para vocês ouvirem os podcasts, observem aí no slide. Você tem a opção de baixar o aplicativo, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Deezer, Pocket Cast. Você pode baixar o aplicativo em seu celular, mas também você pode acessar a plataforma e fazer o download dos arquivos de áudio no seu notebook, no seu computador e ouvir. Eu, particularmente, tenho o hábito de ouvir podcast. Gosto bastante. Sabe por quê? Porque são arquivos de áudio. Então, eu coloco lá no meu celular, coloco o fone de ouvido e vou fazer caminhada. A gente pode fazer outras coisas enquanto nós ouvimos. E também pelo fato do podcast ele ser muito informativo. Eu posso ter acesso a notícias, eu posso estudar conteúdos para ministrar minhas aulas, eu posso ter acesso a algo que eu queira aprender, ouvir entrevistas. Então, há uma diversidade muito grande dentro desse gênero textual podcast, há uma diversidade de assuntos. E vocês devem aprender a utilizar o podcast para enriquecer o conhecimento de vocês. Podem colocar lá o fone de ouvido e fazer uma caminhada, e andar de bicicleta. Não precisa você ficar parado como você fica para assistir a um vídeo. O podcast ele tem essa vantagem. Experimentem. Quem ainda não ouviu, experimenta. Tenho certeza que vai gostar. Vamos às questões? No texto, os podcasts são definidos como um programa de TV, um programa de rádio, um site na internet ou arquivos de áudio. Olha aqui, arquivos de áudio. Um podcast é um arquivo de áudio. Em quais canais podemos ouvir um podcast? Está lá naquele slide anterior. Olha aí os canais. Apple Podcast, Google Podcast. Então você pode escrever aí o nome dos canais e pode também detalhar que não precisa que você não vai ouvir só se baixar o aplicativo do podcast. Você pode acessar por meio da web e fazer o download do arquivo de áudio. De acordo com o texto, os podcasts podem tratar de algo específico. Eles abordam uma diversidade de assuntos. Tem podcast de tudo. Tem podcast de narrativa, de histórias, de literatura, de culinária. Então, os mais diversos temas. Então, há uma diversidade de conteúdos por meio desses arquivos de áudio. Quando o podcast surgiu? E qual a origem dessa palavra? Surgiu em meados do ano 2000, tá? A origem dessa palavra vem da junção de iPod e broadcast. Agora, nós iremos estudar uma classe de palavras muito importante, porque ela tem a função de conectar palavras, de ligar palavras. E essa classe é a preposição. Vocês já devem conhecer a preposição, mas vamos fazer aqui o detalhamento. O que é a preposição, sexto ano? É a classe de palavra
é uma classe de palavra invariável. Quando eu digo que é invariável, é porque ela não tem masculino, feminino, singular e plural. Ela é invariável. Não muda nem em gênero, nem em número. Então, é uma classe de palavra invariável que liga dois termos da oração. Nessa ligação que ela faz entre esses termos, o segundo termo vai completar o sentido do primeiro. Eu quero que vocês fiquem atentos a isso. Não é só ir lá e ligar. Tem um significado. A preposição, ela possui um valor semântico. Preposições essenciais. Observem aí no slide. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, que hoje em dia nós falamos por, perante, sem, sob, sobre, trás. As preposições, elas podem se formar por dois processos, combinação e contração. Observem aí no slide que no processo de combinação não há perda de som, não há perda fonética, ó. Ao, a, preposição, mais o artigo definido o, ficou ao. Aos, a, preposição, mais o artigo definido os, ficou aos. Aonde, a, preposição, mais o advérbio onde, ficou aonde. Observem que nenhum fonema sumiu, só houve aí a combinação, a junção. Já no processo de contração, vai ocorrer a perda de som. Olha, do. Do é a preposição de, mais o artigo o. Observa aí que o e sumiu, ficou só o de e o o. Para fazer o do, a preposição do. Dum é a preposição de mais o artigo Observem que o e sumiu de novo. Ficou só o de mais o dum. Desta, de mais esta. No, em mais o. Olha que interessante. No vai ser a preposição em mais o artigo definido no. Num vai ser a preposição em mais o artigo definido Numa, em mais uma. Neste, a preposição em mais o artigo definido, mais o pronome este. Nisso, em mais o pronome isso. Em mais isso, nisso. Tá? Então, aí vocês observem que houve a contração. Quando ocorre a contração, há a perda de som. Quando é por combinação, não há perda de som. Observe um trecho retirado do texto sobre podcast e identifique as preposições utilizadas. Essa questão, sexto ano, eu quero que vocês respondam com muita atenção, porque ela vai cobrar algo que realmente vocês precisam compreender no uso das preposições, que é a relação de sentido. Olha só, ela está pedindo para você identificar a preposição, as palavras que elas estão unindo, que elas estão conectando, bem como a relação de sentido, o valor semântico da preposição. A preposição, ela pode indicar posse, finalidade, lugar. Vamos observar isso no trecho que a gente vai analisar. Nesse trecho, eu já destaquei as preposições, elas estão em vermelho. Olha, os podcasts são arquivos de áudio que ficam disponíveis na internet para serem escutados a qualquer hora, diferentemente de um programa de rádio ou TV, por exemplo. Eles podem abordar vários assuntos, como música, notícias, esportes, finanças e, no caso do Brasil Escola, conteúdos educacionais. Identifique as preposições, olha, de, na, para, a. O de, observem que o de ele repetiu 3 vezes no texto, mas eu destaquei todas, no e do. A primeira preposição lá na linha 1 do texto é o de. Quais são as palavras que esse de está unindo? Ele está conectando arquivo com áudio. Arquivos de áudio. Ele está conectando arquivo
a palavra áudio. E ele tem a ideia de que? Ele passa a ideia de que? Qual o valor semântico dessa preposição? De posse, arquivos de áudio, que ficam disponíveis na internet. A preposição na, ela conectou os arquivos que está lá na linha 1 com a internet, onde ela deu ideia de lugar onde esses arquivos ficam, na internet, para serem escutados. Para, outra preposição. Os arquivos foi conectado para serem escutados. Para é uma preposição que vai mostrar a finalidade dos arquivos. Para serem escutados a qualquer hora. Esse a deu ideia aí de tempo, qualquer momento. Diferentemente de um programa de rádio ou TV. Esse de posse, programa de rádio, programa de TV, eles podem abordar vários assuntos, como música, notícia, esportes, finanças, no caso do Brasil. No deu ideia de lugar e do deu ideia de posse. Então, observem que as preposições, elas possuem valores semânticos e vocês devem ficar atentos, não só à identificação das preposições, mas à ideia que elas querem expressar. Então, elas ligam duas palavras, estabelecendo uma relação de sentido entre elas, e a segunda palavra está complementando o significado da primeira palavra, né, que foi quando houve essa ligação. Vamos agora relembrar o que nós estudamos hoje. Nós estudamos o podcast e vimos que o podcast, eles são arquivos de áudio, eles estão disponíveis na internet, eles apresentam uma diversidade de conteúdos, culinária, cultura, literatura, atualidades. Não teve tempo de assistir ao jornal? Escuta um podcast que você vai ficar atualizado dos acontecimentos. Quando que ele surgiu? Meados do ano 2000, então não faz muito tempo. Ele é a junção do iPod com o broadcast. A preposição conecta palavras. As preposições, nesse papel que ela exerce, ela atribui uma relação de sentido entre as palavras. A segunda vai complementar a primeira. Elas podem se formar por combinação quando não há perda de som, a mais o, aos, ou ao ou aos, se fosse os, né? A mais onde, aonde. E quando acontecer a contração, para formar a preposição, vai haver a perda de som. Do é de mais o. Observa que o E sumiu, do. Na, em mais a, na. Pelo, per mais o, pelo. E desse, de mais esse, desse. E aí, sexto ano, vocês entenderam o que é o podcast e o que é a preposição? Espero que tenham compreendido. Procurem um podcast sobre algo que vocês queiram se informar. Tenho certeza que vocês irão gostar. Um abraço e até a próxima aula.